Não parece, mas esse advogado carismático, de boa aparência e bem articulado, está representando a si mesmo em um julgamento que o acusa de 3 assassinatos. No entanto, o que muitos não sabem é que ele é considerado um dos serial killers mais famosos da história, e o número de suas vítimas não se limita a apenas 3. Estima-se que ele possa ter assassinado mais de 30 jovens, todas seduzidas por sua lábia e aparência encantadora. Deixa o like e se inscreva. Esse é o caso de Ted Bundy, um trágico exemplo dos horrores que podem ser cometidos por trás de uma fachada atraente. In large part because I'm here with you. For the record, you are guilty of killing many women and girls. Is that Yes. correct? Yes, that's true. Ted, how did it happen? Take me back. What are the antecedents of the behavior that we've seen? So much grief, so much sorrow, so much pain for so many people. Where did it start? How did this moment come about? That's the question of the hour, and one that not only people much more intelligent than I. O nome está associado a terror e violência. Ele é um dos assassinos em série mais notórios da história americana, responsável pela morte de pelo menos 30 mulheres jovens na década de 1970. Mas quem foi Ted Bundy e o que o levou a cometer atos tão hediondos? Neste vídeo, vamos explorar a vida e os crimes, investigando a psicologia por trás de seu comportamento e o impacto que ele teve na sociedade americana. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na mente de um assassino, tentando desvendar o mistério por trás dele. O verdadeiro nome de Ted Bundy era Theodore Robert Bundy, nascido em 1946. Ele era filho de uma mãe solteira e foi enviado para um lar para mães solteiras. Sua mãe, Louise, nunca revelou a identidade de seu pai, e Ted Bundy cresceu acreditando que seus avós eram seus pais e que sua mãe era sua irmã mais velha. Ted era descrito como uma criança introvertida, mas mostrou sinais precoces de inteligência e talento. Era um bom aluno e gostava de ler, especialmente romances de crime verdadeiro. Apesar de seu sucesso acadêmico, Ted Bundy enfrentava dificuldades nas interações sociais e tinha poucos amigos. Era descrito como distante e desconectado dos outros, o que piorou conforme entrou na adolescência. Os anos de adolescência de Ted Bundy foram marcados por uma série de eventos que podem ter contribuído para seu comportamento posterior. Seu primeiro relacionamento sério terminou abruptamente quando sua namorada terminou com ele, levando Ted Bundy a uma profunda depressão. Ele também descobriu que a mulher que ele acreditava ser sua irmã era, na verdade, sua mãe, o que teve um profundo impacto sobre ele. Apesar desses desafios, Ted Bundy se destacou academicamente e recebeu uma bolsa de estudos para estudar na Universidade de Washington, em Seattle. Foi aqui que a vida de Ted Bundy tomou um rumo sombrio e ele iniciou sua descida para a criminalidade e violência. Seus assassinatos em série duraram de 1974 a 1978. Ted Bundy assassinou pelo menos 30 mulheres jovens. Ele escolhia suas vítimas em vários locais, como campos universitários, parques e até em suas próprias casas. Bundy muitas vezes atraía suas vítimas fingindo estar incapacitado ou precisando de ajuda e depois as dominava quando estavam sozinhas com ele. Ele usava seu charme e inteligência para ganhar a confiança delas e depois as levava para áreas isoladas, onde as agredia sexualmente e as matava. Seu modus operandi geralmente envolvia o uso de um objeto contundente ou estrangulamento para matar suas vítimas, às vezes até agredindo sexualmente os corpos após a morte. Ele também costumava retornar ao local do crime para realizar mutilações adicionais nos corpos. Muitas das vítimas de Ted Bundy tinham características físicas semelhantes, como serem jovens, brancas e terem cabelos castanhos longos divididos ao meio, o que levou à especulação de que ele tinha um tipo específico em mente. Apesar de ser suspeito de vários assassinatos, Ted Bundy conseguiu escapar da captura por anos, devido à sua habilidade de se misturar à sociedade e à sua disposição cuidadosa dos corpos. Shaving
a spot on his left ankle or leg where the electrodes are attached. In other words, preparing him for the final death march. Why is the shaving necessary? Shaving is necessary in order to make a better contact of the electricity, which contacts from the head, makes a complete cycle to the left leg. After the condemned person is brought into the death chamber from death row, there's a slight delay, which the warden asks the defendant if he has anything to say. In some instances, they make a last statement. Some instances, they do not. And then the warden says, "Have a seat, please." And he doesn't say that facetiously. He says it seriously, because it is serious business. And the defendant is, in some cases, escorted to the electric chair, which is just a few feet away. In some instances, the person walks to the chair and sits down on his own power. He's strapped in the chair. The electrodes are affixed. And this all takes about a minute and a half. Then the executioner walks to a little room behind the electric chair, which is the power room. And the first charge of electricity, which is 1800 volts. This causes the body to lift up several inches from the chair in which he is strapped in. Ao longo da vida, Bundy teve relacionamentos conturbados e cometeu diversos crimes. Ele se casou e teve uma filha, mas sua personalidade violenta e perturbada o levou a cometer atos cada vez mais cruéis. Bundy sequestrava e assassinava mulheres, deixando um rastro de vítimas. Ele voltava às cenas dos crimes para humilhar os corpos das vítimas. Bundy usava uma variedade de táticas para atrair suas vítimas. Ele frequentemente se fingia de ferido ou pedia ajuda para carregar objetos pesados em seu carro. Uma vez que as vítimas estavam em sua presença, ele as dominava, muitas vezes usando violência extrema. Em alguns casos, ele as estrangulava até a morte, enquanto em outros ele as espancava. Bundy também era conhecido por retornar aos locais dos crimes para cometer atos de necrofilia. O serial killer era meticuloso em suas ações, evitando deixar pistas e usando técnicas para ocultar sua identidade. Ele frequentemente mudava de estado e nome, dificultando a conexão de seus crimes. Why did you decide to defend yourself? I felt it was right. I wanted to get involved. I wanted to become a part of my defense because I am such a part of it. I mean, obviously, I'm going to bear the consequences, so why not bear the responsibility? Do you get fresh air, sun? Do you get out? Well, I get to go to the library. It's a 50-yard walk from here across the parking lot to the library, and that's my fresh air. For somebody who believes he is so innocent, why was there no emotion? People say Ted Bundy didn't show any emotion. There must be something in that. I showed emotion. You know what people said? See, you really can get violent and angry. There's no right way for me to act. Sure, I'm mad, and I'm showing emotion right now because inside I'm mad. But I've kept it together because there's no point in destroying myself. I have got to keep myself together. I have got to stay calm. I've got to keep my presence of mind because as long as I do that, I'm going to beat these people. And that's the way I feel. Bundy claimed the authorities were focusing on him rather than chasing the real killer. I'll tell you, as long as they attempt to keep their heads in the sand about me, there's going to be people turning up in canyons and there are going to be people being shot and so. Ted Bundy usava uma variedade de métodos para atrair suas vítimas e cometer seus crimes. Ele frequentemente fingia estar com algum tipo de dificuldade, como usar um braço engessado ou pedir ajuda para carregar objetos pesados em seu carro. Algumas das formas pelas quais ele matou suas vítimas incluíam estrangulamento. Bundy frequentemente estrangulava suas vítimas até a morte. Ele usava suas mãos ou objetos, como gravatas ou meias, para apertar o pescoço das vítimas.
golpes na cabeça. Em alguns casos, Bundy usava objetos contundentes, como um pedaço de madeira ou uma barra de metal, para golpear suas vítimas na cabeça, causando traumatismo craniano fatal. Violência sexual. Bundy também era conhecido por abusar sexualmente de suas vítimas antes ou após a morte delas. Ele cometia atos de violência sexual, mutilação e necrofilia. Asfixia. Em alguns casos, Bundy cobria o rosto de suas vítimas com sacos plásticos ou travesseiros para sufocá-las. É importante ressaltar que essas são apenas algumas das formas pelas quais Bundy matou suas vítimas. It's hard for me to believe that what I did is newsworthy, and my part in the campaign was so insignificant. I'm embarrassed that I should be getting this publicity from it. Really embarrassed. He affected humility at it, that he was just another little cog, but he in fact loved to be in the center of attention. Ted had aspirations to be affluent and recognized and looked up to. I did meet his girlfriend from California. She's a very classy person. And Ted wanted to be in the upper class. Presented himself as a clean-cut, boy-next-door type, and he had a following in the courtroom that gave him a lot of confidence. You mentioned that it was an education program, the justice system. How do you feel about the justice system in general, based on your experience? Well, I'm sure it works, and you've got to have faith it'll work, or else you'd be reduced to some kind of, mumbling idiot. Does that mean ultimately you want to get involved in the criminal justice system? Durante a sua série de assassinatos, Bundy conseguiu evitar a captura várias vezes. No entanto, em 1975, ele foi preso em Utah por posse de equipamentos de roubo em seu carro. A polícia começou a conectar os pontos e suspeitar de sua possível ligação com os assassinatos. Em 1977, Bundy foi condenado pelo assassinato de 2 mulheres em um tribunal em Utah, mas ele conseguiu escapar da prisão. Ele foi recapturado dias depois, mas conseguiu escapar novamente antes de ser finalmente capturado em fevereiro de 1978, na Flórida. Bundy foi julgado por vários assassinatos na Flórida, incluindo o famoso caso das fraternidades Chi Omega, onde 2 jovens mulheres foram brutalmente assassinadas. Durante o julgamento, Bundy tentou representar a si mesmo, exibindo suas habilidades de manipulação e charme. No entanto, ele acabou sendo considerado culpado e condenado à morte. My name is Rich Bundy, and I was Ted Bundy's little brother. We were more than just brothers, we were close friends. I really look forward to spending time with him, which I did a lot of. Spend weekends with him, and summer vacations from school, I'd go live with him for most of the summer vacation. He was living in Seattle, and he'd have me come up there, spend the weekend, a couple of times a month. We'd go over and pick up Liz and Molly and get the raft out, and it would just seem like a really healthy, we were really close. You loved him. I did love him. Ted just adored Richard, always wanted to take him places and do things with him. We would frequently go, me and Ted and Molly and Richard, we'd go raft down certain rivers. And so it was a lot of fun, and we did a lot of rafting. I know that Richard looked up to him and kind of held him in awe. The kind of thing a boy of 12 years old just automatically thinks, like, oh, hey, that person's really awesome and got it together. I'm going to follow what they say. It's like, you can do no wrong. So, yeah. I remember when we were at the airport waiting to get on the plane, we were standing by ourselves over by a window, and I looked over at him, and he had this look on his face. He was looking one direction, and I was looking at his profile and the side of him, and I don't think he saw me looking at him because I could see this look on his face that he was horrified and disgusted about something. There was never any time that he'd ever changed plans on me like that, so extremely.
I think that he felt his urges coming on, knew he was about to go murder somebody, and he had enough responsible attitude to get me out of the picture, so I wouldn't be, involved with it. I really wouldn't want this picture. There's no joy in it. Absolutely none. There was then, but not now. He could do a million of these, but it doesn't outweigh one, just one of the victims, One of those people, it only takes one person that he killed to make it all just go to shit, I was a teenager when he was arrested, and I was just being stupid and naive. I was thinking, like the fugitive story. Richard Kimball ran away to find the real killer. Probably what I was thinking. And at the same time, a part of me was just blocking it out, going, dude, whatever it is, you can't do nothing about it. Don't let it ruin your life. There's a part of me trying to protect myself from all the pain by just saying, man, just go outside and ride your skateboard. Fuck him. If he's guilty, then scumbag gets what he gets, Come on into my abode, my home. Some things make me really depressed in a almost debilitating way, where I will sit in this chair for days. I'll sometimes stay in this camper for 2-3 days at a time. I don't know. I'm not really afraid of not having a normal life. I don't recommend it to everyone to live your life precariously, but if I know I have enough to keep shelter and food for my cat and I, that's the most important thing. Apesar de muitos anos de especulação e análise, as causas e origens exatas da psicopatia de Ted Bundy ainda não são completamente compreendidas. No entanto, seu caso continua sendo um dos exemplos mais fascinantes da ligação entre a psicologia e o comportamento criminoso. O legado de Ted Bundy teve um impacto duradouro na sociedade americana e na cultura popular. Seus crimes foram tema de inúmeros livros, documentários e filmes, com muitos cineastas e escritores tentando desvendar o mistério de seu comportamento e motivações. O caso de Bundy também teve um impacto significativo no sistema de justiça criminal, pois seus julgamentos e apelações destacaram muitas das falhas e lacunas no sistema legal da época. Com base no Grupo B, a presente análise comportamental do serial killer Ted Bundy foi diagnosticada como transtorno de personalidade narcisista. Ele usava sua aparência como forma de seduzir as vítimas, além de se sentir bem com a repercussão dos atos que cometia. O narcisista costuma ser ambicioso, Ted almejava ser bem-sucedido, imagina-se constantemente no topo. Ele procurava vítimas que fossem percebidas à ausência, a fim de chamar atenção para si. Quem está cometendo esses atos? Não suportam a rejeição. Bundy não superou o término do relacionamento, dificuldade em lidar com críticas, não aceitou que não foi aceito na Universidade de Direito da primeira vez. Fraqueza e dependência são ameaçadoras, veem-se habitualmente como superiores, acima das regras, sendo os outros fracos e inferiores. Consoante o DSM-V, há um padrão invasivo de grandiosidade, fantasia ou comportamento, muitas vítimas, necessidade de admiração e falta de empatia. Ele não se importava com os sentimentos dos parentes das vítimas, presente numa variedade de contextos como 1. Sentimento grandioso da própria importância. 2. Exigência de admiração excessiva. 3. Ausência de empatia. 4. Comportamentos e atitudes arrogantes e insolentes, ambos demonstrados nas atitudes de Ted. Uma vez que o narcisista se acha superior, raramente ele reconhece que tem um problema, e é menos provável ainda que ele procure alguma forma de tratamento. Quando ele procura, geralmente seu foco são os outros, e ele usa a terapia como um local de desabafo para dizer o quanto o mundo não está dando a ele tudo aquilo que ele merece.
Por trás de todo um ar de superioridade, o narcisista tem incrivelmente uma autoestima baixa, e por ter uma concepção negativa de si, busca uma compensação exagerada em outra. Enquanto estava no corredor da morte, Bundy confessou ter cometido pelo menos 30 assassinatos em vários estados. Ele também ofereceu ajuda para identificar vítimas não identificadas e locais de enterro. Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica em 24 de janeiro de 1989, na prisão estadual da Flórida. Sua história e seus crimes continuam a ser estudados por profissionais da área de psicologia e criminologia como um exemplo perturbador do lado mais sombrio da mente.